Boa noite, meu nome é Pastor André, não sei se você já me conhece, você é pai de pré-adolescente, talvez a sua primeira vez me vendo aqui falando no microfone. É um prazer receber você aqui com a gente, é um prazer ter você no nosso culto. Hoje eu creio que é uma noite muito importante, porque a minha ministração não é para o seu filho, é para você. 90% da minha ministração é para você, pai, você, mãe. E o seu filho, eu vou dar uma cutucada no seu filho, pode deixar, no final. Eu te ajudo com isso, prometo. Deixa eu colocar isso aqui de lado. Lembrando já, né? Nosso trato. Os adolescentes sabem o nosso trato. Isso aqui é uma ferramenta do Senhor, bênção de Deus. Você que tem celular, um smartphone, você tem tudo quanto é tipo de coisa nesse lugar, nesse trequinho aqui, né? Você tem o seu Instagram, o seu Facebook. Eu não sei se você sabe, tá, pai? Mas o seu filho não usa mais Facebook, tá? Fato, seu filho não usa mais. Não sei se você está tentando, às vezes, dar uma espiadinha nas coisas do teu filho. Não, o Facebook não é a ferramenta para isso mais, tá? Gente, esse aplicativo novo, esse TikTok, eu não consigo usar. Não dá, é muito ruim. É muito ruim, desculpa. Eu sei que os adolescentes amam, mas eu já tentei. Eu criei uma conta e não deu, não dá. É muito chato. Mas vamos lá, gente. Nosso trato. Você tem uma ferramenta maravilhosa na sua mão, que hoje você vai usar para anotar a palavra, fazer anotações, ou você vai usar ele como Bíblia. Amém? Eu sou daqueles que curtem a Bíblia física, mas você vai poder usar ele para a sua Bíblia, para anotações. Você não vai usar o seu celular para Instagram, para WhatsApp agora, amém? Só se você for um médico, você está esperando, né, caso de emergência aí, mas, por favor, não use seu celular para qualquer outra coisa que não seja para esse momento de palavra. Eu faço de propósito, gente, é um fato, seu filho ele não consegue focar em aulas, cursos que são muito longos. Não sei se você já notou, mas esses novos cursos online, as aulas são mais curtas. Porque é muito difícil de um jovem hoje, ele sentar a bunda numa cadeira e ficar assistindo uma coisa de 1h30. Não se faz mais isso. Então eu prometo hoje, nosso tempo de palavra não vai ser tão longo, tá bom? Nosso tempo de palavra vai ter uma meia hora, 40 minutos. Tá bom? A gente vai ter um tempo de orar, um momento profético, eu creio, no nome de Jesus. Eu não mando no Espírito Santo, o Espírito Santo faz o que Ele quer. O que eu estou aqui é para ser um recipiente, um canal, no nome de Jesus. Amém? Então, nosso trato é você não vai mexer no seu celular para fazer outras coisas, você vai focar no tempo de palavra. Amém? Amém? Um acordo? Se você ficar usando o seu celular para outras coisas, você vai derrubar seu celular na privada assim que você chegar em casa, ou ele vai cair ali na rua quando você estiver indo para o carro, alguma coisa vai acontecer. O Espírito Santo é provedor e Ele vai fazer no nome de Jesus. Gente, eu quero, não faço isso normalmente, mas como o nosso dia de hoje é mais para você, pai e mãe, eu trouxe aqui, no nosso hall aqui de entrada, a gente subiu os livros a respeito de criação de filhos, paternidade, para você que, se algo gerar no seu coração a respeito disso hoje, esse é o meu objetivo, você passe e compre. Eu queria recomendar 3 livros aqui, que esse aqui eu não li, mas minha mãe leu, e eu recomendo ele por causa da minha mãe, porque eu ainda não tenho mais de um filho. A Lara está no forno, está saindo, daqui a pouco, está saindo, não, ainda não, misericórdia, tem um tempinho ainda, mas o nome desse filho é mais velho, do meio ou caçula. Daí a ordem do nascimento revela quem você é. E a minha mãe conta que esse livro foi chave na educação minha, da minha irmã e do meu irmão. Por quê? Na minha adolescência eu tive uma crise. E minha mãe percebeu que ela tratava todos nós da mesma forma. Só que o que acontece? Eu tenho uma personalidade muito diferente da do meu irmão. Tenho uma personalidade diferente da do meu irmão. Isso foi chave na educação, na disciplina, até a forma como você disciplina seu filho muda do mais novo para o mais velho. Não estou falando que você tem que bater no mais velho e bater menos no mais novo. Não estou falando isso. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou falando que tem uma forma correta de você fazer isso. E esse livro ele vai te ajudar nisso. Tá? Esse aqui, na verdade, é o próximo da minha leitura. Eu vou comprar esse livro hoje. O segundo que eu recomendo é esse aqui do Luciano Subirá,
qualquer coisa que o Luciano Subirá escrever, eu vou te recomendar, porque ele nunca escreveu nada ruim na vida dele. A prova disso é que ele veio aqui na igreja. E você conhece o Luciano, um mestre, um homem de Deus. Eu estou relendo o livro Graça Transformadora dele, porque é um livro maravilhoso. E esse aqui, Como Flechas, fala a respeito de você projetar seus filhos para eles serem quem Deus chamou eles para ser. Esse é um fardo meu e seu como pai, da gente impulsionar nossos filhos a eles serem quem Deus chamou eles para ser. Às vezes a gente quer algo para o nosso filho que não é o que Deus quer. E conforme a palavra diz para nós, os seus filhos, eles não são seus. Os seus filhos são de Deus. E então o nosso trabalho como pai e mãe é guiar, ajudar os nossos filhos, impulsionar os nossos filhos para eles serem quem eles foram chamados para ser. Recomendo esse livro para você, do Luciano Subirá, Como Flechas. E esse último chama Pais Curados, do Rick Johnson. Talvez você, pai ou mãe aqui, você diga para mim, como que eu vou ser um pai e uma mãe segundo os padrões bíblicos se eu tive um pai nojento, se eu tive uma mãe ruim, eu tive um pai que me abandonou, eu não tive um exemplo dentro de casa. Existe um padrão para você na Bíblia. E esse escritor, Rick Johnson, ele te ajuda nisso. O nome do livro é Pais Curados, e esse livro é para você. Você que está olhando para a sua situação hoje, você fala, eu não tenho ferramentas hoje porque eu não aprendi com ninguém. Então, te deixo aqui uma chave muito importante para te abençoar na sua caminhada como pai, como mãe. Amém? Amém? Então, você vai fazer um favor ainda hoje. Depois, eu sei que a gente está falando só coisas de gastar dinheiro, né? Tem cinema, tem cantina. Gente, o maior investimento é nos seus filhos. Beleza? Amém. Vamos começar? Baixe sua cabeça, feche seu olho. Vamos orar pelo tempo de palavra. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua bondade. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela sua misericórdia, Pai, que se renova sobre nós, Pai. Minha oração nesse momento, Senhor, é que nada que eu diga aqui, Pai, seja apenas palavras saindo de uma boca, ideias minhas, Senhor, mas que, Pai, que Teu Espírito Santo possa fluir nesse lugar, Pai. É isso que precisamos, Pai. Não precisamos de ideias humanas, Pai. Precisamos do Seu Espírito Santo, Pai, nos guiando, nos trazendo direção, nos mostrando, Pai, qual o próximo passo que devemos dar, Pai. Pai, a nossa oração hoje Senhor, nos revela um pouco mais de como o Senhor é Pai. A Tua palavra nos revela, Senhor, que o Senhor é o nosso Pai. Então, isso significa que o Senhor é um Pai perfeito, Pai. E o que queremos hoje é adquirir algumas instruções, segundo a Sua palavra, Pai. De como ser pais e mães, segundo os padrões bíblicos, Jesus. Essa é a nossa oração, Deus. Pai, nós oramos por esse tempo de palavra. Que Seu Espírito Santo possa mover sobre nós. Pai, que ao final desse culto, Pai, haja quebrantamento de coração, que os corações dos pais se alinhem com os filhos, Pai, e dos filhos aos pais. Essa é a nossa oração, Jesus. O Seu poder se manifestando no nosso meio, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos lá? Abre comigo sua Bíblia no Salmo 127. Sim, eu vou falar do Salmo 127 para a gente começar. Você provavelmente, talvez até saiba de cor esse versículo, você pai, você mãe. Quero começar com esse texto, fazer uma introdução. Eu sou horrível em dar títulos para mensagem, então se você quiser, eu coloquei aqui nas minhas anotações, paternidade bíblica, mas você fica à vontade, tá? Eu sou horrível nisso, gente. O ano passado a gente fez uma série, olha a falta de criatividade, tá? Ministrei uma semana sobre paz. Qual que foi o título da mensagem? A paz é uma promessa. Daí na outra semana, a gente estava fazendo uma série sobre promessa, eu falei sobre perdão. Qual que era o título da mensagem? Perdão é uma promessa. Olha a criatividade. Gente, eu comecei a fazer marketing, publicidade e propaganda. Eu ia me dar super mal nisso. Eu sou horrível em ter ideias. Amém. Vamos continuar aqui, focando na palavra. Salmo 127, a partir do versículo 3, acompanha comigo. Salmo 127, a partir do versículo 3 ao 5. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz um homem que tem a aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos
no tribunal. Amém? Eu quero fazer 3 pontos a respeito desses versículos para a gente introduzir, que a gente encontra cada um em um versículo. O primeiro, que você conhece, herança do Senhor. Herança do Senhor. O que herança do Senhor significa? Meu pai mencionou algo muito lindo no último domingo. Não sei se você, papai, você, mamãe, estava aqui no último domingo, mas ele falou a respeito de como nossos filhos, eles não são nossos. E ele citou esse versículo do Salmo 127, e ele citou de como nós somos mordomos. E, gente, não existe uma realidade mais perfeita do que isso. Os nossos filhos não são nossos. O seu filho, ele não é seu. Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. O que é uma herança? A herança é algo que não é seu. Não foi você que gerou. Você pode ter gerado naturalmente, mas quem te deu a habilidade de gerar filhos foi o próprio Deus. Se Deus quisesse, Ele não te dava a habilidade de gerar filhos. Os seus filhos, eles não são seus. Eles são em primeiro lugar, eles são filhos de Deus. Eles são herança do próprio Deus. Foi algo que foi dado para você que não foi ideia sua, não foi só planejamento seu. Primeira coisa, seus filhos são de Deus. Amém? Você concorda comigo? Seus filhos são do Senhor. Seus filhos, eles foram planejados pelo próprio Deus. Seus filhos, eles foram escolhidos pelo próprio Deus. Foram amados pelo próprio Deus. O sacrifício de Jesus é pelos seus filhos. Então, seus filhos, eles foram gerados para ter um relacionamento com Deus. O meu desejo hoje, com esse primeiro ponto, é te trazer um senso de um zelo, um senso de responsabilidade do que você está fazendo com o seu filho. Como que você disciplina seu filho? Porque o que você está cuidando não é seu. Eu tenho certeza que você ama seu filho. O fato de você vir aqui num sábado à noite demonstra que você ama seu filho. Sábado à noite, sacrifício, você podia estar no cinema, você podia estar indo, sair para jantar com a sua esposa. Mas o meu desejo é que você entenda a responsabilidade de que é gerar filhos. Para te explicar um pouco melhor, eu quero fazer um paralelo com a minha pessoa ser pastor. Por quê? Eu sou, de certa forma, seu filho adolescente, seu filho pré-adolescente, em nome de Jesus, daqui a alguns anos, seu filho é uma ovelha minha. E existe um senso de responsabilidade no meu coração, que eu preciso zelar pelo seu filho. Eu cuido do seu filho, pastoreio o seu filho. Mas o seu filho não é herança minha. O seu filho é herança sua. Sua. Existe uma autoridade dada por Deus a você, pai e mãe, que Ele não deu a mim. Que eu não tenho autoridade para fazer. Tem coisa que eu não posso fazer, tem lugares que eu não consigo atingir no coração do seu filho. Por quê? Porque Deus simplesmente não me deu autoridade para fazer isso. Você é a primeira autoridade na vida do seu filho. Você é a autoridade mais importante do que pastor, diretor de escola, professor de judô, Gente, meu e o seu papel como pais é que meu desejo é que você entenda essa responsabilidade e a gente tem que ter um temor no nosso coração daquilo que a gente está administrando. De que você precisa dar o seu melhor. E às vezes ser pai se tornou algo muito rotineiro. Às vezes você é pai faz 15 anos já. Daí se tornou rotina. Você vai indo, vai empurrando com a barriga, às vezes você vai lá uma vez por mês na reunião de pais da escola, vai na conferência de pais e filhos da igreja e fica nisso. Daí você fala, isso tá tudo bem. Seus filhos são herança dadas por Deus. Seu filho é mais importante e deve ser uma maior prioridade no seu coração do que seu trabalho, suas finanças, tudo que você tem. Seus prazeres. Seus filhos são a herança de Deus. E um temor tem que tomar nosso coração como pai e mãe. Amém? O Senhor te deu uma autoridade. O Senhor te deu uma autoridade como pai e mãe, que Ele não deu para mim, como pastor André. Não deu. Não adianta, eu não posso disciplinar seu filho.
Não posso corrigir teu filho. Não cabe a mim. Eu não vou fazer isso. Tem pai que já me pergunta, pastor, quando que meu filho deve namorar? Você quer que eu te dê data? Você quer que eu estabeleça data? Daqui 2 meses, pode estar liberado. Aqui no ministério a gente coloca como um padrão a partir de 17 anos para namorar, para você se tornar, você poder ser líder e poder estar namorando. Gente, eu fui namorar com 22 anos. Eu acho que 17 anos é muito imaturo para estar namorando. Desculpa. Com 22 anos, eu cometi erros com a minha namorada. Imagina com 17. Você é adolescente, você deve estar me odiando agora. Eu não estou nem aí porque você está pensando de mim agora, nesse momento. Porque é verdade. A verdade é, gente, que seu filho, adolescente, pré-adolescente, ele é imaturo. Ele não sabe as decisões que ele tem que tomar. E você, como pai e mãe, você deveria e deve ajudá-lo a tomar essas decisões. Não tem como, não tem cabimento. Vamos zelar por aquilo que Deus deu de mais precioso. Além do sacrifício de Jesus, que é a coisa mais preciosa que Deus poderia ter nos dado, os seus filhos, eles deviam ser ali um segundo lugar, só depois de Jesus. Segunda coisa, como flechas nas mãos do guerreiro, ali no versículo 4. Seus filhos, eles foram criados com um propósito. E olha que lindo que a palavra nos fala, que eles são flechas na mão do guerreiro. Você é guerreiro? Você é soldado? Acho que você não é. Só se tiver alguém do exército aqui, me perdoe. Ou um militar. Mas nem assim, a palavra não está falando de você. Quem que é esse guerreiro? São nas mãos do próprio Deus. Deus nos dá algo por herança para eu e você nós administrarmos, lapidar. A gente lapida essas flechas para que eles sejam flechas nas mãos do próprio Deus. Não é você quem envia a flecha. Não é você que determina o que o seu filho vai fazer com a vida dele. Sim, você tem que zelar, você tem que dar a melhor escola que você puder dar, colocar em curso. Sim, isso faz parte, mas vai chegar no momento, gente, como filho de pastor, neto de pastor, eu nunca ouvi na boca dos meus pais, do meu pai, ele olhando na minha cara e falando, você vai ser pastor. Está determinado. Nunca. Desde muito novo tinha muita palavra profética do próprio Deus falando disso a respeito de mim. Mas eu nunca senti um peso, condenação, nada por parte dos meus pais. O que eu tinha eram pais que impulsionavam a eu ser quem Deus me chamou para ser. Vamos escutar nossos filhos? Às vezes eu tento chamar o Judá não fala, ele está falando, está começando, não consegue expressar completamente aquilo que ele está sentindo. Às vezes seu filho fala muito bem, e às vezes você não está escutando seu filho. Seu filho consegue muito bem colocar em palavras aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está pensando. Só que você não está dando ouvidos. Seu filho provavelmente vai falar muita asneira para você, como você provavelmente já ouviu, muitas vezes. Mas escute. Escute. Terceiro, versículo 5. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Gente, seu filho e sua filha é motivo de alegria. Seu filho não é um fardo. Seu filho não é peso. Seu filho não significa falta de tempo para fazer suas próprias coisas. Não é isso que seu filho significa. A herança que Deus te deu é um dos maiores prazeres que você vai encontrar nessa vida. Gente, eu estou muito animado para chegar da Lara. Estou muito animado. Na quinta-feira, quando saiu o resultado, que era quinta, foi quinta, né? Terça aí, bom pai, né? Na terça, quando saiu o resultado, que era, a gente estava na reunião do MFI, comecei a levantar minhas mãos, assim, eu estava tão feliz. Estava tão feliz, meu pai ficou me olhando lá da frente, tipo assim, o que está acontecendo? Esse cara ele estava ministrando e eu levantando os braços, assim, tipo, ele não estava falando, ele estava ministrando, mas não estava esperando essa resposta.
Só tinha uma pessoa, do nada, assim, ó. Seus filhos são motivo de alegria. Gente, tenho certeza, um dos prazeres da minha vida vai ser o Judá, assim, poder ver o Judá, eu lá com meus 60 anos, poder ver o Judá se tornando um homem que Deus chamou ele para ser. Se tornando um homem de Deus. Um profeta, um homem que tem revelação da palavra, um homem que ama a palavra. Amém? Que todo presente de Deus é bênção e motivo de alegria. Seu filho e sua filha são bênção do Senhor. Ele escolheu você para administrar essa bênção. Você. Olha para o seu filho aí, sua filha. Dá um sorrisão para ele e fala, e aí, presentão? Gente, para a gente continuar nosso tempo de palavra, eu quero usar 3 exemplos de paternidade bíblica. 3 homens, 3 personagens bíblicos que eu creio que eu e você podemos aprender alguma coisa. Tá? Você está comigo? Primeira pessoa que eu quero que você já abre o livro aí de 1 Timóteo. Você que está com a sua Bíblia física, Bíblia digital. 1 Timóteo. O primeiro caso aqui de pai e filho que eu quero mencionar para vocês é Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo. E o primeiro ponto que eu quero fazer para você é: pais conhecem verdadeiramente seus filhos. Verdadeiramente seus filhos. Vamos lá. Primeiro encontro de Paulo com Timóteo, gente. Atos capítulo 14. Primeira viagem missionária de Paulo. Paulo passa por Listra. O nome de Timóteo não é mencionado, mas a gente tem certeza absoluta que ele encontrou Timóteo, porque logo na próxima passagem por Listra de Paulo, na segunda viagem missionária, lá em Atos capítulo 16, Timóteo já começa a seguir Paulo. Então, é muito provável que Timóteo encontrou Jesus por causa da administração de Paulo, na primeira viagem missionária dele, lá em Atos capítulo 14. E primeiro, eu queria fazer uma anotação muito interessante para você, mãe. Isso aqui é uma palavra para você, mãe. Talvez você, mãe solteira. Tá? O que é interessante a respeito de Timóteo? O pai natural, o pai biológico de Timóteo, ele não aparece na Bíblia. A única informação que a gente encontra na Bíblia é que ele era grego. Nada mais. A Bíblia fala para a gente que só que ele era grego. E isso significa algumas coisas. Ou, primeiro, ele não era salvo, ele não teve um encontro com Cristo, então a sua mãe, ela teve um encontro com Cristo, a mãe de Timóteo teve um encontro com Cristo, mas o pai de Timóteo não aceitou Jesus. Ou o pai de Timóteo estava morto, que é mais provável, porque a família de Timóteo tinha a cidadania romana, assim como Paulo. Provavelmente o pai de Timóteo serviu como um soldado no Império Romano, e ele provavelmente tinha morrido já. Tá? E eu queria ler um texto para você, mãe, isso aqui é específico para você, mãe. Eu sei que eu falei 1 Timóteo, mas anota aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Você não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidinho, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Ou seja, quem que foram as primeiras referências espirituais na vida de Timóteo? A mãe e a avó. Talvez você está aqui, mãe, você é divorciada, separada, e você teme pelo futuro do seu filho e da sua filha. Você fala, quem que meus filhos vão ser um dia? Seus filhos, eles não precisam colher os erros de um homem natural. Porque Deus é capaz de capacitar você a ser uma instrutora na vida dele, a ser uma mestre da palavra, ser alguém que discipula e conhece verdadeiramente seu filho. A caminhada
de Timóteo com Cristo pode até ter começado com a ministração de Paulo, mas quem que estava no dia a dia com Timóteo? A sua mãe, a sua avó, gastando todos os dias, disciplinando, ensinando a palavra. O Senhor é capaz de capacitar você, mulher de Deus, você torre de vigia na sua casa, mulher de oração, Deus é capaz de fazer isso. Talvez você olhe para você mesmo e fala, às vezes eu nem tenho tanta paixão pela palavra, às vezes eu acho que me falta entendimento. O Espírito Santo é capaz de capacitar você. Ele é capaz de todas as coisas. E, ponto muito importante, o seu filho é a herança do Senhor. O que quer dizer então que o Senhor vai prover tudo o que é necessário para você. Tanto financeiramente, mas principalmente espiritualmente. Porque Deus é um Pai perfeito e Ele não falha. Continuando aqui falando a respeito de Timóteo, só no livro de 1 Timóteo, a palavra filho aparece 4 vezes. Um livro curto, né, de apenas 6 capítulos, a palavra filho aparece 4 vezes. E é interessante porque essa palavra filho, que no grego é teknon, ela tem alguns significados diferentes. Por quê? A primeira vez que ela aparece, logo no versículo 2 do primeiro capítulo de 1 Timóteo, Paulo está falando a respeito de um filho espiritual. Ele não está falando de um descendente biológico dele. Só que é interessante, porque o capítulo vai continuando, e no versículo 18, ainda no capítulo 1, a palavra muda. A palavra se torna essa palavra teknon, que é literalmente o descendente. É filho descendente, um filho biológico, um filho de sangue. Então, Paulo, apesar de, no começo da vida de Timóteo, ele não estar presente, a partir do momento de conversão, principalmente a partir de Atos capítulo 16, Paulo assume essa posição de pai sobre a vida de Timóteo. Ele assume uma posição natural mesmo. Ele começa a suprir coisas na vida de Timóteo que Timóteo não tinha. E eu queria ler alguns textos com você, que eu encontrei em 1 Timóteo, que falam a respeito de conhecer verdadeiramente seu filho. Os primeiros textos estão em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, que eu já citei, né? Se quiser anotar também, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Então, falando de novo para você que está anotando, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Olha o capítulo 4, versículo 14, diz: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. O que eu enxergo lendo esse texto? Eu dou aula. Eu amo o livro de Timóteo. O livro de Timóteo é um dos livros que eu mais amo na Bíblia. Acho que é o livro provavelmente que eu mais li já na Bíblia. E algo me chama a atenção, porque não são apenas esses 2 versículos que Paulo reafirma, repete essa questão da mensagem profética, dos dons que estão sobre a vida de Timóteo. E lendo esses textos, isso acontece tanto em 1 Timóteo como em 2 Timóteo também. Mas lendo esses textos, um texto de Josué, capítulo 1, me veio à mente. Quando o Senhor está conversando com Josué, nos primeiros 9 versículos, ele afirma várias vezes: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Por que você acha que o Senhor estava falando para Josué ser forte e corajoso? Desculpa a palavra, mas Josué estava se borrando. Josué estava... Por quê? O que ele estava prestes a fazer? Estava literalmente prestes a viver os próximos anos apenas do quê? De batalhas atrás de batalhas. Conquista atrás de conquistas. Lutas, guerras. E Josué acabou de ver o líder da nação e provavelmente o homem mais influente do Antigo Testamento em Moisés morrer. E ele falou: ferrou. E o Senhor está reafirmando para ele ser corajoso e forte, porque Josué está com medo. E o que está acontecendo aqui com Timóteo? Timóteo, gente, te trazer um pouco de contexto.
Timóteo, tem gente que afirma que Timóteo tinha uns 22 anos de idade, nessa época aqui de 1 Timóteo, entre 22 a 26 anos de idade. O que aconteceu? Paulo estava na sua 4ª viagem missionária. Eu sei, você está falando 4ª, mas ele só não fez 3? Não, Paulo fez 4. Depois do livro de Atos, a gente tem uma 4ª viagem missionária que Paulo faz. E nessa 4ª viagem missionária, Paulo deixa Timóteo responsável da igreja de Éfeso. Qual que é o problema da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso era simplesmente imensa. Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor, cidade mais influente, e a igreja, os estudiosos acreditam que a igreja tinha em torno de 200 mil membros. Gente, 200 mil membros é gente pra caramba. A nossa igreja é grande pra caramba. Nossa igreja, eu acho, não sei, estou falando sem saber, eu acho que é a maior igreja de Londrina. Nós temos em torno de uns 3.400 membros. Talvez mais nas células. Agora, dá uma multiplicada aí. Agora um homem com 22 anos assumindo uma posição de pastor líder. Porque o que é o livro de 1 Timóteo e 2 Timóteo? É literalmente instruções de como você governa uma igreja. E olha que interessante também. Além de ser cidade grande, igreja importante, tanto é que a igreja é tão importante que é a única na Bíblia que recebe 4 cartas. Né? Não de forma direta, né? Então você tem o livro de Efésios, você tem 1 e 2 Timóteo, e também no livro de Apocalipse você tem uma carta que o próprio Jesus escreve para a igreja em Éfeso. Então é a igreja que mais recebeu escritos diretamente para ela. Mas continuando, segundo os padrões contextuais da época, Timóteo não era nem homem ainda. Por quê? Segundo o padrão grego-romano, o homem só se tornava homem a partir dos 30 anos de idade. Ele só tinha poder fala política a partir dos 30 anos de idade. Ele não podia falar nas questões políticas da cidade, nem podia fazer isso. Então as pessoas estavam olhando para Timóteo e falando, esse rapazinho aqui, agora é o pastor líder da igreja mais influente da Ásia Menor, e provavelmente desse tempo bíblico. Timóteo também estava com medo. Timóteo também estava com um temor no seu coração. E o que Paulo está fazendo? Paulo está olhando para Timóteo e falando, Timóteo, eu sei quem você é. Eu sei quem te criou. Eu sei os dons que estão sobre a sua vida. Eu sei os talentos que estão sobre a sua vida, sobre o seu coração. E ele diz, o Senhor vai te capacitar. Pelo contrário, na verdade ele já te capacitou. Porque aqui no segundo texto que a gente leu, de capítulo 4, versículo 14, diz que os dons já foram transferidos. Ou seja, existe uma porção que Timóteo recebeu que é o suficiente, sim, para poder ele caminhar conforme a responsabilidade que ele foi chamado. Qual que é o ponto aqui? Paulo conhecia seu filho. Você pode colocar, tanto o filho, ele assume esse papel de pai natural também na vida de Timóteo. Ele conhece seu filho, verdadeiramente. E um texto que me mostra muito claro isso é 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, se você quiser anotar. Gente, eu vou ler esse texto, não estou aqui fazendo propaganda para seu filho beber vinho, não estou fazendo propaganda para o seu filho beber bebida alcoólica, mas leia comigo que eu vou explicar. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Paulo não é só um pai espiritual aqui. Paulo conhece até as enfermidades que afligem Timóteo. Paulo conhece o que o seu filho está passando, as doenças que ele tem, as dificuldades que ele tem, tanto ministeriais, então ele está com medo, existe um temor no seu coração, quanto naturais, prezando pela saúde do seu filho. Quem que é saúde para o seu filho? Aqui você fala, eu oro sobre meu filho vomitou essa semana, no último domingo, ele acabou nem veio para o culto. Dei mamar para ele e vomitou em mim. Que legal. Paulo conhece seu filho. Paulo conhece o que seu filho está passando. E a verdade é que a rotina está batendo
E às vezes os pais e as mães nem sabem o que o seu filho está passando. Não sabe o que o seu filho está recebendo na escola. Não sabe qual que é o show, a série favorita que o seu filho assiste na TV. Não sabe o que o seu filho está jogando na internet. Não sabe o que o seu filho assiste no YouTube. Está na hora da gente conhecer nossos filhos verdadeiramente. A verdade é que nossos filhos passam, né, os nossos filhos não, meu filho ainda não está nessa época, mas os seus filhos, eles passam muito tempo na frente de uma tela. E meu filho, às vezes a gente coloca ele para assistir desenho. Por causa a gente não gosta de colocar, mas ele está fissurado por carros ultimamente. Aquele McQueen lá virou um negócio. Mas assim, outro dia colocando no YouTube para o Judá, começou a aparecer propaganda da Anitta. Começou a aparecer a Anitta rebolando. Eu falei, gente, desculpa, mas eu preciso tomar cuidado com o que o meu filho está assistindo. Então, o que vem na minha cabeça? Falou, eu vou precisar, como pai, eu vou precisar assumir a responsabilidade de pagar uma taxa, porque o YouTube você pode pagar para ele parar de aparecer propaganda. Eu comecei a pagar o YouTube para parar de aparecer propaganda. Porque quando meu filho estiver assistindo o YouTube, eu não quero que ele veja nada de mulher rebolando, nada. E até quando meu filho ficar velho, ele vai usar aquela conta, ele vai poder usar a minha conta para usar o YouTube e não assistir propaganda, porque eu tenho certeza que seu filho adolescente, ele não quer ficar vendo propaganda na internet. Mas eu preciso conhecer o que meu filho está vendo na internet. Eu preciso saber o que meu filho está acessando. Então você, como pai, tem essa responsabilidade, está sobre você. Você conhecer o que seu filho gasta tempo fazendo. Amém? Então, paternidade bíblica é se preocupar mais com as dores, dúvidas, temores, ansiedades dos seus filhos do que com a sua própria. Porque seu filho é herança de Deus. Seu filho é presente de Deus. E o presente de Deus vem em primeiro lugar. Amém? Segundo ponto. Vai lá comigo para o Antigo Testamento. A gente vai ler texto, eu vou precisar abrir. Precisa que vocês joguem para mim 2 Coríntios, 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 ao 14. Na verdade, eu tenho aqui. Esqueci que estava marcado. Se vocês puderem abrir para mim 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 ao 14. Que eu vou abrir aqui 1 Crônicas, capítulo 29. Tá? Você que está anotando, 2 Samuel, capítulo 7 e 1 Crônicas, capítulo 29. Se você estiver com a sua Bíblia, vai para 1 Crônicas, por favor, que a gente vai ficar mais tempo em 1 Crônicas. Eu vou só dar uma passada por 2 Samuel. Está aí já, né? Eu acabei de esquecer. Eu falei dos livros, acabei esquecendo. Eu não sei se você já deu uma Bíblia para o seu filho. Vou te fazer um apelo e te dando um conselho como pastor. Compre NVI ou NVT. Não dê King James, não dê Almeida, não dê coisa difícil para o seu filho ler. Seu filho é um pré-adolescente ou adolescente, ele não quer coisa difícil para ler. Amém? A NVI é uma ótima versão, a NVT é uma ótima versão. Conselho pastoral para você. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 ao 14. O segundo ponto que eu vou fazer é: pais impulsionam seus filhos a serem quem Deus chamou eles para serem. E o exemplo que a gente vai usar aqui é Davi e Salomão. 2 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 12. Quando a sua vida chegar ao fim, isso aqui é Deus falando com Davi, tá, pessoal? E você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele.
13, será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Versículo 14, eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o meu castigo dos homens, com açoites e aplicados por homens. Gente, contexto, 2 Samuel capítulo 7, texto lindo, não sei se você lembra, mas esse é o texto da aliança davídica. Davi está lá, finalmente é rei sobre Judá e Israel, ele finalmente é rei sobre toda Israel, e ele está olhando para aquilo que ele está vivendo, ele está... vem a ideia de, se aparece a ideia de construir um templo, um palácio para ele morar. Tá um palácio de ouro, cheio de pedras preciosas. E 2 Samuel capítulo 7 é Davi olhando para ele mesmo e falando, peraí, eu vou morar num palácio de ouro, mas quando a Arca da Aliança está lá numa tendinha no meio do nada, numa cidade, sem proteção, sem nenhum zelo, sem nada. Então, é Davi olhando para a situação que ele está e ele falando, eu vou receber algo que nem a própria presença de Deus tem, no sentido de a Arca da Aliança era a representação da presença de Deus no Antigo Testamento. E é muito lindo porque esse texto de 2 Samuel capítulo 7 é literalmente um diálogo de Deus com Davi. E as promessas que o próprio Deus faz para Davi, porque Davi faz essa condição, não, eu não vou morar no palácio se não existe um templo para a Arca da Aliança. E Deus faz várias promessas para Davi. Só que tem uma condição. O que acontece? Você aprende estudando os reis de Israel que o propósito e o ministério de Davi era a guerra, era o sangue. Sim, Davi foi um guerreiro em primeiro lugar. Além de rei, ele era um guerreiro. Tanto é que, gente, primeiro pecado com Batseba, ele peca por quê? O texto é muito claro, porque na época que os reis estavam em guerra, Davi escolheu ficar no palácio. E ele vê uma mulher tomando banho e ele peca. Estava literalmente descumprindo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Esse é o motivo que ele peca. Então o propósito de Davi é a guerra, e Deus olha para Davi e fala, Davi, não vai ser você que vai construir, porque esse não é o propósito para que eu te chamei. Eu te chamei para limpar a terra, para que vocês possam morar aqui nas terras de Canaã em paz. Mas o seu filho Salomão vai construir. Vai lá comigo para 1 Crônicas capítulo 29. Quero ler aqui a partir do versículo 1 ao 5. 1 Crônicas capítulo 29. Então o rei Davi disse a toda a assembleia, Deus escolheu meu filho Salomão, e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente, e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus, ouro, prata, bronze, ferro e madeira, bem como ônix para os engastes e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro, prata, para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada, para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata, para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Olha que lindo. Esse texto que revela para a gente, pessoal. Então, o que Davi faz? Tamanho era o amor de Davi por Deus, então depois de Deus falar para Davi, não, Davi, não é você que vai construir o templo. O que Davi faz? Davi sabe que um dos propósitos, dos projetos de Deus para a vida de Salomão era o quê? A construção do templo. Então, o que ele faz? Ele deixa tudo que é necessário para a construção do templo. Ele não deixa faltar nada. Além de todas as riquezas de Israel que seriam usadas, Davi pega daquilo que é dele, pessoal, e ele fala, eu vou dar ainda mais um upgrade. Porque eu amo. Porque eu faço isso com amor. Gente, pais e mães, segundo os padrões bíblicos,
eles enxergam um potencial que existe de Deus na vida dos seus filhos e eles impulsionam seus filhos a serem quem Deus chamou eles para serem. E o que significa impulsionar? Capacitar. Dar tudo o que é necessário. Aí você pode falar para mim, pastor, mas a minha condição não é igual a de Davi. Eu não sou aqui um multimilionário com um monte de ouro para gastar, para pagar curso, para pagar não sei o quê. Gente, primeira coisa que precisa entrar na nossa mente humana, que é mais difícil de entrar na sua mente humana de pai e mãe que paga a conta. As contas não são só suas, dos seus filhos. As contas que você vai pagar dos seus filhos não são só suas. São do próprio Deus também. E Ele tem um comprometimento de te ajudar a pagar. De ser provedor. O nosso Deus, Ele é provedor. E olha aqui. Olha aqui. E é muito lindo porque forneça recurso. Impulsione o seu filho. Versículo 1, o próprio versículo diz assim: então Davi disse a toda a assembleia, Deus escolheu o meu filho Salomão. E a verdade é que seu filho, existe um projeto de Deus para a vida do seu filho que é muito específico, que é muito único, que é muito lindo, que é muito maravilhoso, que é muito perfeito. Que tem que existir um zelo no meu coração, no seu coração como pai, de entender, beleza, é um chamado divino. Não estou falando aqui, gente, de chamado pastoral. Não estou falando disso. Estou falando de qualquer carreira. Mas de você impulsionar seus filhos a eles serem homens de Deus, em primeiro lugar. Investir na casa do Senhor. Investir em acampamento. Investir em campanha. Isso aqui que você está fazendo hoje é um investimento. Seu filho vir em todo culto, todo sábado, eu sei que vai ser o primeiro descanso que a gente vai ter semana que vem, e nem vai ser bem descanso, né? Porque grande parte dos adolescentes vão estar servindo. Mas, gente, é proposital, porque o mundo está oferecendo coisas para os seus filhos. Todo sábado vai ter coisas para os seus filhos fazerem no mundo. Todo sábado. Todo sábado. Toda semana vai ter coisa para fazer. Se eu, como pastor, não oferecer nada para o seu filho, eu preciso existir em mim uma consciência limpa de que eu fiz o máximo pelo seu filho, minha ovelha. E eu te garanto, eu estou fazendo o meu máximo. A gente faz game day, faz evento com videogame, faz cinema, Só que uma porção é responsabilidade somente sua e só sua, e eu não posso cumprir isso para você. Uma parte dos recursos é você que traz, é você que oferece, é você que capacita. Eu não posso pagar o acampamento do seu filho, não tem condição, queria muito. Não posso. Esses dias a gente estava olhando, está pensando em ajudar na escola, né? Quando ele começar a falar um pouquinho melhor. Meu Deus, gente. Estou trem caro. Mas sabe qual que é o ponto, gente? Vale a pena. O seu lazer pai, o seu lazer mãe, não vale mais a pena do que o teu filho. Você tem um dinheirinho extra para pagar teu futebol durante a semana, pagar o Premier Sport TV seu, não vale mais a pena. Não tem valor maior do que o teu filho. É melhor você guardar esses 20 por mês que você paga o Premier para você poder levar teu filho para tomar um lanche e você conhecer seu filho verdadeiramente. Sabe qual que é a verdade, gente? Tem pai que a gente aconselha, o filho já tem 14 anos, nunca saiu sozinho com o filho. O pai, estou falando do pai, a figura do pai, nunca levou o filho para tomar sorvete e ficou 1h30 conversando e fazendo perguntas para o seu filho. Como é que você está? O que você gosta? O que você gosta de fazer? Quais são suas preferências? Seu hobby? O que você curte fazer? Nunca tentou entender o que o seu filho joga no videogame. Gente, eu tenho memórias quando eu era criança, meu pai tentando jogar. Na minha época, gente, não era FIFA que a gente jogava, era Winning Eleven que a gente jogava no Play 2. E eu tenho na memória o meu pai tentando jogar com a gente. Ele era horrível, lógico que ele era horrível. Mas ele tentava de todo o coração.
Eu lembro do meu pai, todo mês, um mês e meio, 2 meses, meu pai levava cada um de nós para tomar um lanche sozinho. E o meu favorito era o Pique-Wish. Eu amava ver aquele cara vestido de vaca dançando. Véio. Eu dava muita risada. E eu amava o sanduíche porque era aquela carne que é aquela carne cortada, é carne de verdade, não é hambúrguer, sabe? Não é aquela carne triturada, não sei o quê, é carne de verdade, você morde, tem um pedaço de carne. E meu pai me levava lá toda vez. Eu não queria McDonald's, eu queria Pique-Wish. Meu pai me levava no Pique-Wish. Prometo para você, meu pai não era perfeito. Como você não é perfeito. Mas meu pai tentou. Meu pai se esforçou. Vale o esforço, gente. Vale o esforço. Eu comecei a perceber com o Judá que ele estava ficando muito apegado a Isa. Eu sei que mãe é mãe, ele é bebê, e estava muito apegado a Isa. Tipo, eu chorava, tudo era mamãe, 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 mamãe. E eu fiz e a gente tinha uma rotina em casa, até por causa um pouco das aulas do Internet que a gente dava. Tinha uma época que eu estava dando 3 aulas, eu ficava até 10h30 da noite aqui na igreja, 3 vezes por semana. E eu fiz um comprometimento com a Isa. Eu vou dar banho no Judá e eu vou colocar o Judá para dormir todos os dias, a não ser o dia que eu vou estar dando aula. Comecei a fazer isso. Hoje ele está, afirmo com toda certeza no meu coração, ele não está mais apegado a mim do que a Isa. A mãe ainda é a Isa. Mas tem vezes que ele pede, não é verdade? Tem vezes que ele me quer. Tem vezes que é eu. Eu preciso ser proposital. Eu preciso ser proposital, senão não vai acontecer. Senão eu vou estar muito cansado, vou chegar cansado do trabalho, eu vou falar, deixa para amanhã eu faço isso. Vou lá, vou deixar... Sabe qual que é o problema? Você coloca na balança, você fica até tarde, pai, vendo o seu futebol, até 11h30 da noite, meia-noite. Eu gosto, para mim é até pior, porque eu gosto desse basquete. Os jogos de basquete da NBA são um pouquinho mais tarde, vai acabar até às vezes 1h. Mas eu fico para ver até 1h. E o filho? Se não faço com meu filho, por que eu vou fazer isso? Por quem que eu vou fazer isso? É interessante porque o que eu notei a respeito de Davi, voltando aqui para o nosso texto, né? O que eu notei, algo ficou no meu coração lendo esse texto, e me veio a pergunta, por que Davi investiu tanto no seu filho? Eu digo até financeiramente, assim, ouro, por que tanto ouro? Precisava ter sido 105 toneladas de ouro? Precisava ter sido tanto ouro assim? Que o amor, gente, amor é isso. Amor não mede valores. Se é por amor, vale a pena. E eu vejo que Davi, até profeticamente, enxergava isso na vida de Salomão, de que o esplendor do templo, assim, isso ia afetar Salomão. A Bíblia revela isso para a gente, que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Eu creio de todo o meu coração que isso influenciou a vida de Salomão. O fato de Salomão olhar para o seu pai e falar, caraca, meu pai deu do próprio bolso dele mais de 100 toneladas de ouro para o templo. Imagina quando nossos filhos começarem a chegar isso em nós. Nossa, caraca, meu pai faz questão de estar todo domingo na igreja, porque ele vê a prioridade. Meu pai vive uma vida de devocional. Meu pai e minha mãe têm uma vida consagrada. E, voltando a falar um pouquinho do Judá,
eu vou falar um pouquinho dele, né? O Judá tem um nome profético, eu e a Isa cremos. Judá significa louvor, louvor de gratidão. E a gente, de todo o meu coração, eu creio que o chamado Judá, o propósito da vida do Judá vai envolver a música. Desde muito cedo, desde quando ele era muito bebezinho, ele nem engatinhava ainda, eu tocava violão na frente dele. Lógico, ele não entende nada, cantava para ele, não entendia nada, ficava arregaçando a corda do violão. Mas a gente sempre entendeu, a gente tem esse sentimento no nosso coração, de que isso vai envolver, a vida do Judá vai estar envolvida com a música, de como ele vai ser um adorador. Talvez ele não seja um homem da palavra, talvez ele não tenha facilidade em ministrar na frente de muita gente, mas que ele vai ter afinidade na música, de como o Senhor vai usar ele através da música. E eu não tinha violão, eu tinha acabado de casar, não tinha dinheiro para comprar um violão. Eu olhei para o meu sogro e falei: Alcir, você nem toca o violão aí, vai, presta para mim, vai. O violão está até hoje em casa, acho que eu peguei na segunda semana de casado, não, peguei na semana que o Judá nasceu, peguei o violão, está até hoje em casa, vai fazer 1 ano e 10 meses já que está em casa. Eu não sei se eu vou devolver, né? Família, tô brincando, não sou ladrão, gente. Mas, qual que é o ponto? E o Judá, já com 1 ano e 9 meses, ele já está na aula de música. Ele entende o que ele está fazendo? Provavelmente não. Eles chamam de iniciação musical. A gente tem batuque em casa, tem violão, tem mini violão. A Ana comprou um ukulele para o Eli, eu também vou comprar um para o Judá. Mas a gente já colocou ele na música. Gente, compartilhando meu coração. Aula de música para nenê, que eu achei que seria tipo assim, barato. Ele não faz nada, ele não toca, ele não está aprendendo o instrumento ainda, né? Ele está só ali no meio da música. É caro. É caro. Eu precisei encontrar um dinheiro no meu orçamento para poder colocar ele na música. Precisei. E um dos sonhos nossos em casa é ter um piano. Sonho nosso. Minha mãe, na nossa adolescência, minha mãe obrigou todo mundo em casa a fazer piano. Eu fiz 6 anos de piano clássico. E eles encontraram um piano muito barato na época, né? Foi um achado assim que meus pais acharam. E eles tinham um piano em casa. E meu sonho é ter um piano em casa também. Procurando na internet, eu olhei e falei: nem piano normal eu não vou ter, mas eu vou achar um piano elétrico. Vi uns pianos elétricos. Semana passada eu já fui fazer orçamento. Judá vai tocar. Pode não gostar, mas se é isso que Deus está colocando, se é isso que o Espírito Santo tem para a vida dele, no começo pode até ser um pouco forçado. Mas se é de Deus, Deus vai colocar prazer, ele vai sentir prazer naquilo que ele está fazendo. E, gente, vou compartilhar, tá? O piano que a gente foi olhar, o piano que a gente gostou numa loja ali, aqui no centro, caro, tá? 11 mil reais. Não tenho dinheiro, não vou comprar agora. Não vou comprar. Mas daqui a alguns anos, daqui a um tempo, é prioridade. E se precisar parcelar, se eu precisar vender coisa minha, eu vou vender. Vou vender tênis, vou vender meu computador, que eu gosto de jogar com os meninos. Eu vou porque é prioridade. Eu não vou deixar de dar algo para o meu filho que eu tenho certeza que é da presença de Deus, que é algo de Deus para a vida dele. Eu não vou deixar. Não vou deixar de fazer isso. E pensando a respeito desses, dos planos de Deus, eu compartilhei um pouco de como nunca senti esse peso do meu pai de ser um pastor. Talvez você esteja aqui, você seja um dentista, você tem alguma profissão específica, que talvez seja até comum na sua família as pessoas exercerem essa mesma profissão. Em nome de Jesus, gente, um pastor do seu filho, tome cuidado, para que isso não seja um peso no coração do seu filho.
Talvez você esteja colocando um peso sobre o coração do seu filho que não é para... Seu filho vai ser um infeliz se ele estiver fazendo algo que ele não foi chamado por Deus para fazer. Ele vai ser um infeliz. Vai existir um peso, um rancor no coração dele, porque daí quando ele estiver na sua idade, ele vai olhar para trás e falar: meu Deus, gastei minha vida fazendo algo que eu não... Amém? Que eu e você, pai e mãe, a gente possa impulsionar os nossos filhos a serem quem Deus chamou eles para serem. Não apenas o que eu e você planejamos. Eu e você fazemos planos, nós planejamos, nós investimos, mas quem dá a última palavra é o próprio Deus. Sempre é Deus. Se daqui a alguns anos Deus olhar na minha cara e falar: o Judá não vai ser músico, ele vai ser, sei lá, jogador de futebol. Beleza, vamos colocar ele para jogar futebol então. Não acho que ele vai ser, porque pelos genes, jogador de futebol não vai dar bom, mas tudo bem. Ponto 3 que eu quero fazer com você. Ponto 3. Eu queria chamar já a banda para subir aqui, por favor, Ana. Ponto 3. Caraca, 9h45 já. Ponto 3. Queria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 22. Você conhece esse texto? Isaac sendo oferecido como sacrifício. E eu vou usar o exemplo aqui de Abraão e Isaac. O meu terceiro ponto é: pais mostram para os seus filhos que nada mais importa a não ser obedecer ao Senhor. Nada mais importa a não ser obedecer ao Senhor. Vamos ler comigo? Você conhece esse texto? Vamos refrescar a memória. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão, à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num monte que eu lhe indicarei. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Eu amo essa expressão, depois de adorar, voltaremos. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e as colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar. Em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu vou parar aqui. Você tem várias aplicações desse texto, você provavelmente já ouviu várias mensagens a respeito desse texto. Eu amo esse texto, porque me mostra um coração de um pai verdadeiro. Sabe por quê? De tudo que a gente disse aqui, de tudo, de como a gente falou da importância do seu filho, de você escutar seu filho. O seu filho não pode tomar um lugar que não é dele.
Primeiro vem Deus e o que Ele diz. Depois vem seu filho. Só para trazer um pouco de contexto, Abraão já tinha mais de 100 anos. Versículo 5 do capítulo 21 revela isso para a gente. Já estava com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Isaac, provavelmente, tem gente que dizia que Isaac tinha 15 anos, tem gente que dizia que Isaac tinha uns 20 e poucos. Eu creio que ele era um pouquinho mais velho. Por quê? Existem algumas semelhanças com o sacrifício que Isaac ia ser com o sacrifício de Jesus. Primeiro, esse lugar que a gente está falando aqui, do Monte Moriá, perto do monte da região de Moriá, é o mesmo lugar onde o templo de Salomão foi construído. Esse templo que a gente acabou de ler, conversou a respeito de Davi e Salomão. Exatamente o mesmo local. Que é também exatamente o mesmo local onde Cristo foi sacrificado, onde Cristo foi morto na cruz. Outro detalhe interessante, que a Bíblia faz muita questão de mostrar, é que Isaac carregou a própria lenha, onde ele seria queimado. E Jesus carregou sua própria cruz, onde ele seria crucificado. Então grande parte dos teólogos acreditam que Isaac tinha ali seus 30 e poucos anos de idade. 33 anos de idade, assim como Cristo. Gente, pense num marmanjo de 33 anos, olhando para um velho de 100 e poucos anos. O cara começa a montar. Cadê o cordeiro, pai? Não, o Senhor proverá. Queria que você focasse um pouquinho na perspectiva de Isaac. Marmanjo de 33 anos, que podia muito bem ter corrido do pai, podia ter matado o próprio pai, ele tinha força, 33 anos, o homem está aí no ápice da sua força física. Podia ter feito qualquer coisa. Mas sabe qual que é o ponto? Tamanho era o entendimento de Isaac em relação ao seu pai, que ele concorda. A gente normalmente pensa no lado de Abraão, de como é maluco, né? Tipo assim, não, oferecer seu próprio filho, meu Deus, que coisa louca, que coisa doida, você vai matar seu próprio filho. Só que o marmanjo de 33 anos está ali pronto, falando, tá bom. Sabe por quê? Primeiro, Isaac provavelmente já tinha escutado todas as histórias, o que Deus tinha falado com Abraão, de onde Deus tinha tirado Abraão, para onde Deus tinha levado Abraão, tudo isso. Só que uma coisa que eu encontrei no capítulo 21, no versículo 22, me chamou a atenção, que diz assim, encontro de Abraão com Abimeleque. Abimeleque disse isso aqui a respeito de Abraão. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão, Deus está contigo e tudo o que fazes. Antes de ser oferecido como sacrifício, Isaac tinha acabado de escutar de um homem pagão, o quê? Meu pai, tudo que meu pai faz é de acordo com aquilo que Deus está mandando. Sabe qual que é o que me chama a atenção? Sabe por que tem muito adolescente que não tem relacionamento com Deus? Por que não tem? Porque tem vários adolescentes que o pai é da igreja, o pai é líder, o pai é... É que o adolescente está vendo uma hipocrisia no coração do pai. Diferentemente de Isaac, que olhava para o seu pai e não enxergava hipocrisia, além de ter escutado as histórias, ele ouviu de um próprio homem testificar a respeito do seu pai, esse aqui é um homem de Deus, Deus está tudo com ele, tudo o que ele faz.
ele não só ouviu falar, ele não só ouviu falar daquilo que seu pai disse do passado, o que aconteceu no passado. Ele viu o seu pai escutando de outro, ele viu que seu pai, testemunharam a respeito do seu pai. Ele via a vida de devoção que seu pai tinha. E a verdade é que seus filhos, eu estou falando isso com muito temor no coração. Talvez o seu filho esteja cansado da sua hipocrisia, pai. Talvez seu filho esteja cansado da falsidade. De uma vida sem vida devocional, sem vida de coração quebrantado. Vida onde você não honra sua esposa, onde esposa não honra seu marido. E ele diz: é isso que é um padrão bíblico para um homem, para uma mulher de Deus? Então eu não quero ser isso. Talvez seu filho seja esse. E talvez até seja culpa sua. Tem que existir em nós um senso de responsabilidade santa de quem você é como pai, de quem você é como mãe. Gente, você pai, você mãe, é o maior instrumento de Deus na vida do seu filho. Não sou eu. Seu filho me vê uma vez por semana. Você está com seu filho toda semana. Você janta com seu filho, você almoça com seu filho. Você influencia muito mais seu filho do que eu. E é interessante, porque no versículo 2 aqui do capítulo 22 que a gente acabou de ler, Deus olha na cara de Abraão e ele fala: o filho que você ama. Talvez o seu filho, talvez o coração do seu filho é o preço daquilo que você ama. Talvez está numa balança. Você ama seu filho. Só que talvez você tenha um hobby, alguma coisa que você faz, você ama tanto, talvez você esteja negligenciando a disciplina do seu filho, o discipulado com o seu filho. Eu não sou seu pastor diretamente. Mas nós precisamos melhorar como pais. Gente, essa geração está tão destruída por falta de pai, por falta de mãe. A geração está um lixo ali fora por falta de pai, por falta de mãe. 3 semanas atrás, eu ministrei sobre identidade. Não quero dispor, eu sei que talvez você esteja aqui. Mas uma menina veio à frente. E nem sei se eu posso falar isso. Melhor não. Deixa quieto. Meu ponto é, gente, é que nós precisamos melhorar como pais. Eu sei que eu já falei e repeti isso. E a verdade é que eu e você, naturalmente falando, eu e você pai, eu e você pais, naturalmente nós não somos capazes de administrar perfeitamente aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos de sabedoria divina. Virou uma chave em casa. Eu compartilhei com vocês a respeito dos meus pais, de quando meus pais leram aquele livro. Meus pais começaram a lidar comigo de uma forma completamente diferente. E isso destravou coisas no meu coração. Talvez esse seja você. Talvez você tenha um filho mais velho, que já passou dessa fase da adolescência.
e você não está sabendo lidar, está faltando ferramentas, eu te digo, vai ler. Os 30, 40 que você vai gastar num livro, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E para você, filho, você adolescente, você pré-adolescente, vou te falar com todo amor no coração. Você é um imaturo que você precisa de disciplina. Você precisa ser ensinado. Você não tem resposta para todas as coisas. Você não tem as respostas para todas as dúvidas que vão ser geradas no seu coração. Você não tem. E você não vai descobrir sozinho. Porque se você tentar descobrir sozinho, você vai descobrir no lugar errado. E você vai se lascar na sua vida. Não se lasque na sua vida. Você não precisa experimentar coisas na sua vida. Não precisa. Viva aquilo que é de Deus para você. Eu ouvi isso de uma boca de uma mãe uma vez. Falou, não, ela precisa experimentar para depois ela entender o melhor de Deus para a vida. Não precisa, gente. Não precisa. Seu filho não precisa experimentar o pior para saber o que é melhor. Não precisa. Seu filho não precisa perder tempo. Eu perdi uns 4 anos da minha vida. 4 anos da minha vida. Por decisão própria, que não, te afirmo com todo o coração, não foi culpa dos meus pais. Foi somente minha. Não perca tempo perdendo aquilo que é de Deus para você. Vou ficar de pé. E a chave para você, adolescente, pré-adolescente, quebrante seu coração. Quebrante seu coração. Quebrante seu coração. Seus pais não são perfeitos, seus pais não, mas eu te garanto, eles querem te oferecer o melhor. Eu não quero constranger ninguém. A gente pode escurecer o salão, por favor? Não quero constranger ninguém. Principalmente você, pai. Por isso que eu vou pedir para todos fecharem os olhos. Mas você, pai, que você diz que você tem errado. Você diz, talvez eu tenha os pesos dos meus amores aqui, tanto trabalho, hobby, família, esteja um pouco desproporcional, porque a verdade é que a balança tinha que ser para um peso só. Você disse, eu tenho errado, eu quero que você, pai, levante seu braço. Quero orar por você. Todo mundo de olho fechado. Todos os adolescentes, estou vendo adolescente de olho aberto. Todos os adolescentes de olho fechados, por favor. Amém, Jesus. Pai, precisamos de Ti, Jesus. Espírito Santo, precisamos da Sua sabedoria, precisamos da Sua graça, precisamos da Sua capacitação, Jesus. Eu vejo, em nome de Jesus, eu vejo o espírito de capacitação sendo derramado sobre os pais. Talvez você olha para você mesmo hoje, você pai, você mãe, você diz, eu não sei como lidar a respeito com esse assunto, eu não sei lidar com a área da sexualidade, na área da identidade dos meus filhos. Eu vejo Deus te capacitando, eu vejo Deus te dando graça, derramando estratégias. Eu vejo o Senhor mas muito importante, eu vejo o Senhor te dando versículos que vão quebrar cadeias no coração dos seus filhos. Palavra de Deus. Não é pensamento humano, não vai ser, gente, só uma saidinha não vai solucionar o problema com o seu filho de relacionamento. É o Espírito Santo que vai solucionar. É o poder do Espírito Santo.
você falando as palavras certas na hora certa, no momento certo. Espírito de capacitação, Jesus, vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós, pais. Espírito Santo, você, Pai, que ora em línguas, começa a se auto-edifique nesse momento. Ore sobre você mesmo. Vamos, Espírito Santo, mova nesse lugar, Pai. Espírito Santo, vem sobre nós, Pai. Pais e filhos. Pai, sobre os filhos, um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração quebrantado na sua presença, um coração de compartilhar fraquezas, compartilhar temores, compartilhar anseios, aquilo que tem tomado o coração. Sim, Jesus, abre o coração dos filhos, Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós, Pai. Ministra com seu poder, sua graça. Alcança os nossos corações, Jesus. Sim, Pai. Sim, Jesus. Pai, nesse momento nós oramos pelos pais. Cada pai, cada mãe que reconheceu, Pai, que precisa da sua capacitação, Jesus. Talvez o filho transicionou de idade, não está sabendo lidar com as mudanças. Pai, derrama conhecimento sobre cada pai, sobre cada mãe. Discernimento, Jesus, para ministrar o coração do seu filho, da sua filha. Derrama, Pai, discernimento ao falar, graça ao disciplinar da maneira correta, Jesus, conforme a sua palavra. Sim, Pai, nós oramos, capacita, Senhor, capacita, Jesus, precisamos do seu Espírito Santo. Pai, oramos pelos filhos, espírito de quebrantamento, espírito de, Pai, de achar que sabe todas as coisas. Nós quebramos isso no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Agora você, pai, você, mãe, você vai colocar as mãos sobre a cabeça do seu filho. Você vai fazer uma oração espontânea. Você vai fazer uma oração sua. Agora você, líder de célula, você supervisor, está vendo os meninos da sua célula que não está com pai e mãe aqui, assume esse lugar agora. Não coloque a mão sobre a cabeça, coloque a mão sobre o coração. Ore sobre os meninos da sua supervisão. Declare as palavras de Deus sobre a vida deles. Você, pai, você, mãe, você conhece a necessidade do seu filho. Se você não conhece, peça discernimento do Espírito Santo para você fazer a oração certa nesse momento. A oração correta quebranta corações, gente. Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Você, pai, você, mãe, você tem autoridade para profetizar sobre o seu filho. Se você está recebendo alguma palavra profética, profetize sobre o seu filho nesse momento. Declare aquilo que ele vai ser. Declare quem ele é. Se você não sabe o que declarar, fala que ele é filho de Deus, que ele é escolhido, que ele é amado. Que todos os dias da vida do seu filho já estão na palavra de Deus, já estão decretados. Sim, declare com autoridade, com graça. Isso, quero escutar a sua voz. Você, mãe intercessora, declare sobre o seu filho. Provérbios 23, versículos 12 ao 14. Dedique à disciplina o coração e os seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento. Olha o que o versículo 13 e 14 dizem. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Versículo 14, castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Gente, vara aqui é correção. É correção. Se você acha que seu filho ainda está na idade de ser corrigido, eu fui corrigido até minha adolescência. Não fiquei traumatizado, fui corrigido da maneira correta. Você não bate na cabeça com um pedaço de pau, você bate na bunda no lugar certo. Discipline seu filho. Não deixe de disciplinar. Gente, a palavra fala a respeito de morte.
fala de um destino do seu filho, que está em suas mãos, que o Senhor te dá autoridade. Discipline seu filho. Tem gente ensinando por aí que a forma correta não precisa disciplinar, que a criança se autodisciplina. Misericórdia, gente. Misericórdia. Seus filhos precisam de disciplina. Seus filhos precisam de direção. Assuma essa posição, faça da maneira correta, conforme a palavra. Se precisar colocar de castigo, se mantenha na sua palavra. Se você falou sobre o seu filho, que seu filho vai ficar sem celular uma semana, é ficar uma semana sem celular. Não é para devolver no segundo dia. Seu filho tem que ver que você mantém sua palavra. Faça conforme o Senhor te instruir. Busque na presença de Deus a maneira correta. O Espírito Santo vai te guiar. Mas não deixe de disciplinar seu filho. Não deixe. Por favor, gente. Por favor. Tem tanto moleque nojento por aí, porque não foi disciplinado, que não foi corrigido. Por favor, minha última instrução. Amém? Desculpa, falei bastante, falei mais do que eu prometi. Amém? Gente, quero lembrar vocês mais umas coisinhas. Cantina, ainda estamos vendendo os hambúrgueres, que é a forma certa de dizer, hambúrgueres. Estamos vendendo os livros ali no fundo, aqui no hall de entrada. Por favor, você precisa de direção, capacitação, não deixe de comprar um livro. E também estamos vendendo os ingressos do cinema. Amém? Dia 5, Deus abençoe vocês. Foi um prazer enorme receber vocês aqui. A gente vai fazer mais isso. Amo vocês.